Essa é uma história real de arrepiar da tribo indígena mais violenta e cruel de todo o Nordeste. Se prepare e já se inscreva no canal. Em 1749, quando as autoridades coloniais finalmente entraram na aldeia de São Miguel das Almas, encontraram 43 cruzes pequenas enterradas atrás da capela. Nenhuma tinha nome. Todas eram de crianças. E o padre responsável havia desaparecido há 3 dias. A poeira vermelha do sertão de Pernambuco cobria tudo naquela manhã de agosto. O silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem vento. Apenas o rangido das botas dos soldados sobre a terra seca. Quando o capitão da guarda empurrou a porta da capela, o cheiro de incenso velho e algo mais, algo podre, invadiu suas narinas. Dentro, sobre o altar, havia um registro, um livro de couro gasto, página após página de nomes femininos, indígenas. Ao lado de cada nome, uma data. E ao lado de cada data, uma única palavra repetida, escrita com a letra impecável do padre Augusto Severino. Providenciado. 43 vezes essa palavra aparecia. 43 mães. 43 crianças que nunca cresceram. 43 segredos enterrados em covas rasas, sem bênção, sem choro, sem justiça. O que aconteceu naquela aldeia nos últimos 3 anos não está nos livros de história, mas está nas ossadas encontradas décadas depois, nas lendas que os velhos ainda sussurram com medo. E no nome que aquele lugar nunca conseguiu apagar, a aldeia mais violenta do Nordeste. E essa é a história que eles não queriam que você ouvisse. A aldeia de São Miguel das Almas foi fundada em 1733 pelo padre jesuíta Augusto Severino, um homem de 48 anos com olhos fundos e uma voz que ecoava pelas paredes de Taipa, como um julgamento divino. Ele chegara de Portugal com uma missão clara: converter os índios Cariri que habitavam aquelas terras áridas do interior de Pernambuco, próximo ao que hoje conhecemos como o Agreste Alagoano. Mas converter naquele contexto significava muito mais do que ensinar orações. Significava arrancar os Cariri de suas terras ancestrais, já tomadas por fazendeiros gananciosos, e reuni-los num espaço controlado onde trabalhariam de sol a sol nas roças da missão. Catequese e servidão caminhavam de mãos dadas. A cruz e o açoite eram inseparáveis. A aldeia tinha cerca de 200 almas quando nossa história começa, em 1748. Casas de pau a pique formavam um semicírculo irregular ao redor da capela central, uma construção modesta de pedra e cal que o padre Augusto tratava como seu reino particular. Atrás da capela, escondido por uma cerca de madeira mal ajambrada, ficava o que ele chamava de depósito de pertences, um pequeno galpão de barro onde guardava objetos confiscados dos indígenas, colares de sementes, máscaras rituais, maracás que outrora chamavam os espíritos da floresta. Os Cariri acordavam antes do amanhecer. As mulheres preparavam beiju e mingau de milho em panelas de barro, enquanto os homens seguiam para os roçados de mandioca e feijão que alimentavam não apenas a aldeia, mas também os fazendeiros vizinhos que compravam a produção por preços irrisórios. O padre Augusto justificava esse arranjo como caridade cristã. Afinal, os índios estavam sendo salvos da selvageria. Entre essas mulheres estava Inaê, 16 anos, olhos negros profundos que pareciam carregar séculos de tristeza. Seu cabelo comprido e liso caía pelas costas como uma cortina escura. Ela havia se casado há 8 meses com Turíbio, um jovem cariri de 20 anos, magro e calejado pelo trabalho na terra. O casamento fora celebrado pelo padre Augusto numa cerimônia apressada, onde as palavras em latim soaram como maldições incompreensíveis. Inaê estava grávida de 7 meses. Sua barriga redonda era motivo de comentários sussurrados entre as mulheres mais velhas. Havia algo nos olhos delas, uma mistura de pena e medo, que Inaê não conseguia decifrar. Sempre que ela perguntava sobre o parto,
sobre o bebê, as anciãs desviavam o olhar e murmuravam bênçãos cristãs que soavam vazias. A parteira da aldeia era Potira, uma mulher de 60 anos com mãos firmes e conhecimento ancestral que nenhum padre conseguira apagar completamente. Potira havia trazido ao mundo mais de 100 crianças ao longo de sua vida. Mas nos últimos 3 anos, desde que o padre Augusto assumira controle total da aldeia após a morte do anterior administrador, algo mudara. Potira não sorria mais. Seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam um peso que vergava seus ombros. Foi numa noite de julho de 1748 que tudo começou a desmoronar. Inaê sentiu as dores enquanto pilava mandioca numa gamela de madeira. A sensação começou como um aperto surdo na lombar e rapidamente se transformou em contrações violentas que a dobraram ao meio. Ela ainda estava no 7º mês. Era cedo demais. Turíbio a carregou nos braços até a pequena oca onde moravam, gritando por Potira. A anciã chegou em minutos, trazendo panos limpos e uma cuia com água. Mas seu rosto, quando viu Inaê, ficou cinza. Ela sabia. De alguma forma, ela já sabia. O trabalho de parto durou 4 horas. Inaê gritou até sua garganta arder, agarrando-se às mãos de Potira como se fossem a única coisa impedindo-a de cair num abismo. Quando o bebê finalmente veio, veio em silêncio. Um menino pequeno, pele azulada, lábios entreabertos. Não respirava. Potira envolveu a criança num pano com rapidez, mas não antes de Inaê ver. Não antes dela notar o pequeno defeito no lábio superior do bebê. Uma fenda que subia até o nariz. Lábio leporino, chamariam os médicos da época. Mas para o padre Augusto seria outra coisa. Uma marca do demônio. Turíbio foi buscar o padre para que o bebê pudesse receber as bênçãos finais, mesmo natimorto. Era o mínimo que a igreja permitia. Mas quando o padre Augusto entrou na oca, seu rosto não mostrou compaixão. Ele examinou a criança morta com uma expressão de nojo mal disfarçado. Este não receberá os sacramentos. Ele disse, voz firme como pedra. Nasceu do pecado. Inaê, ainda sangrando e fraca, não entendeu. Qual pecado, padre? Somos casados perante Deus, casados há 8 meses. Esta criança tinha 7 meses de gestação. Os olhos do padre eram 2 fendas frias, concebida antes do matrimônio, fruto da luxúria pagã. E veja, ele apontou para o lábio, marcado pela própria mão do maligno. O que se seguiu foi brutal na sua simplicidade. O padre ordenou que o corpo do bebê fosse retirado imediatamente. Não haveria enterro cristão. Não haveria cruz. Não haveria nome no registro. A criança seria descartada como se descarta qualquer animal impuro. Turíbio tentou protestar. Ele se ajoelhou diante do padre, implorou, chorou. Em resposta, recebeu 20 chibatadas em praça pública no dia seguinte, acusado de desonrar a missão com seus impulsos selvagens. Inaê foi forçada a assistir, impedida pelas outras mulheres de se aproximar, enquanto o couro do chicote abria feridas nas costas de seu marido. O corpo de seu filho foi jogado no mato, além das cercas da aldeia, onde os urubus e as formigas fariam seu trabalho. Me diga nos comentários se você teria coragem de continuar ouvindo depois deste ponto. Inaê passou as semanas seguintes num estado de torpor. Seus seios incharam com leite que não tinha bebê para alimentar. Ela amarrava panos apertados no peito para estancar o fluxo, mas a dor física era nada comparada ao vazio que crescia dentro dela. Turíbio voltou ao trabalho com as costas enfaixadas, calado, os olhos mortos. Foi Potira quem finalmente quebrou o silêncio. Numa tarde em que Inaê estava sozinha lavando roupas no riacho que cortava da aldeia, a anciã se aproximou. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém as observava, e se sentou numa pedra próxima. Você precisa saber de algo. Potira começou, voz baixa e urgente.
Seu filho não foi o primeiro. Inaê ergueu os olhos, confusa. O que você quer dizer? Nos últimos 3 anos, desde que o padre Augusto assumiu sozinho, 14 crianças nasceram nesta aldeia. 14. Potira pausou, deixando o número pesar no ar. Apenas 3 continuam vivas. O estômago de Inaê se revirou. Como morreram? Oficialmente. Complicações do parto, doenças, vontade de Deus. A ironia na voz de Potira era amarga. Mas eu trouxe essas crianças ao mundo. Eu vi. E posso te dizer que muitas delas nasceram saudáveis, chorando forte, mamando bem. E o que aconteceu com elas? Potira desviou o olhar para a água corrente. O padre, ele examina cada recém-nascido, procura por sinais, um dedo extra, um olho torto, uma marca de nascença grande, qualquer coisa que ele possa chamar de imperfeição. Ou então investiga a mãe, se ela engravidou antes do casamento cristão, se o pai é desconhecido, se há qualquer suspeita de que o matrimônio não foi abençoado apropriadamente. E então? Então ele declara a criança impura. Não batiza, não registra e... Potira fechou os olhos. As crianças somem, às vezes na mesma noite do nascimento, às vezes dias depois. As mães acordam e os bebês não estão mais nos seus braços. Inaê sentiu um frio subir pela espinha. Ele as mata? Nunca vi com meus próprios olhos, mas sei que ele leva as crianças. Conheço mães que foram ameaçadas de expulsão, de chicote, de coisas piores, se questionassem. Uma vez, uma mulher chamada Jurema tentou impedir que levassem sua filha. No dia seguinte, Jurema foi encontrada enforcada numa árvore. O padre disse que ela se matou por vergonha de ser mãe de uma criança amaldiçoada. As lágrimas desciam pelo rosto de Inaê, mas não eram mais lágrimas apenas de dor. Havia raiva ali, uma raiva que queimava. Por que ninguém faz nada? Porque temos medo. Potira segurou as mãos de Inaê. Porque somos menos que nada para eles. Porque se nos rebelarmos, trazem soldados, trazem fazendeiros armados e nos matam a todos. Já aconteceu em outras aldeias. Eu vi. Nas semanas seguintes, Inaê começou a prestar atenção. Observava, perguntava discretamente. E o que descobriu foi um padrão aterrorizante. Todas as crianças desaparecidas tinham algo em comum. Ou nasciam com alguma característica física diferente, ou suas mães estavam em situações que o padre considerava pecaminosas. Uma criança com 6 dedos num pé, outra com uma mancha escura que cobria metade do rosto. Um bebê que nasceu com os pés tortos. E sim, vários que foram concebidos antes de casamentos apressados que o próprio padre celebrara. Havia também um padrão geográfico. Todas as mães relatavam a mesma coisa. O padre vinha pessoalmente buscar o bebê, sempre à noite. Dizia que levaria a criança para receber cuidados especiais ou ser examinada por um médico em Recife. Mas os bebês nunca voltavam. E quando as mães perguntavam, recebiam a mesma resposta. Deus os chamou de volta. Aceitem sua vontade. Inaê percebeu que havia um lugar para onde o padre sempre ia depois desses incidentes. O pequeno galpão atrás da capela. Aquele depósito que ninguém tinha permissão de entrar. Ela começou a observá-lo de longe, escondida entre as árvores esperando o momento certo. A oportunidade veio numa noite de lua nova em setembro de 1748. O padre Augusto saiu da capela por volta das 11 da noite, carregando uma lamparina a óleo. Ele olhou ao redor, aquele olhar cauteloso de quem guarda segredos, e caminhou até o galpão. Inaê o seguiu, descalça, o coração batendo tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. Ela se escondeu atrás de um barril velho, próximo o suficiente para ver através de uma fresta na parede de barro do galpão. O que viu a fez levar a mão à boca para conter um grito.
O galpão não era um simples depósito. As paredes estavam forradas com prateleiras improvisadas. E nessas prateleiras, organizados com um cuidado quase obsessivo, havia pequenos embrulhos de pano. Dezenas deles. Dentro de cada embrulho, ela podia ver tranças de cabelo, dentes de leite, pequenos pedaços de roupa manchados. E num canto, num pote de vidro, algo que fez seu estômago revirar. Dedos minúsculos preservados em algum tipo de líquido transparente. O padre Augusto estava fazendo um inventário. Ele abria cada embrulho, verificava o conteúdo e fazia anotações num caderno. Murmurava orações em latim enquanto trabalhava, como se aquilo fosse algum tipo de ritual sagrado. Inaê estava prestes a recuar quando ouviu vozes. Ela se abaixou ainda mais. Outro homem entrava no galpão. Ela o reconheceu. Capitão Gaspar de Meireles, o fazendeiro que fornecia mantimentos para a aldeia em troca do trabalho barato dos Cariri. Um homem gordo, de bigode grosso e roupas sujas de terra. "Quantos esse mês?" perguntou o capitão, voz casual, como se discutissem gado. "3", respondeu o padre. "2 prematuros e 1 com deformidade na coluna." "Bom, quanto menos bocas para alimentar, melhor para todos. Essas índias se reproduzem como coelhas." O capitão cuspiu no chão. "E os mantimentos para a aldeia? Reduzi pela metade, como combinamos. Digo a eles que é escassez, que precisam trabalhar mais para merecer o pão de Deus." Os dois riram. Uma risada que ecoou na noite como algo profano. "E as mães?" perguntou o capitão. "Não desconfiam?" "Algumas sim, mas são silenciadas, uma chicoteada, uma ameaça de expulsão, e elas voltam a ser cordeiros dóceis." O padre fechou seu caderno. "Além disso, justifico tudo com a Bíblia. Digo que crianças imperfeitas são punição pelos pecados dos pais, que é misericórdia divina não deixá-las viver para sofrer. Os ignorantes acreditam no que um padre diz. E se alguém falar para as autoridades? Quem acreditaria num índio contra um homem de Deus?" O padre sorriu. "Mas por precaução, mantenho registros. Mortes por causas naturais, tudo documentado, tudo dentro da lei colonial." Inaê teve que cobrir a boca com força para não vomitar. Não pelo nojo apenas, mas pela compreensão súbita e aterradora. Aqueles bebês não haviam morrido naturalmente. Eles foram mortos, deliberadamente, alguns talvez sufocados, outros deixados ao relento para morrer de frio ou fome, e tudo justificado como vontade divina. Seu filho, seu pequeno menino, ele não nascera morto. A verdade a atingiu como uma lâmina. O padre sufocara seu bebê. Ela lembrava agora. O padre pegara a criança das mãos de Potira, dissera que ia verificar algo, e quando voltou minutos depois, o bebê estava definitivamente sem vida. Havia tempo suficiente. Tempo para colocar um pano sobre o rosto da criança e apertar até os pequenos pulmões pararem de tentar respirar. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Inaê, mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de fúria. Uma fúria tão grande que aquecia seu sangue, que fazia suas mãos tremerem. Ela esperou os homens saírem, esperou a aldeia mergulhar no silêncio profundo da madrugada. E então voltou para sua oca, onde Turíbio dormia inquieto, as costas ainda doloridas das chicotadas. Inaê o acordou e contou tudo, cada detalhe, cada revelação horrível. Turíbio não disse nada por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. "Eu sabia." Inaê sentiu o mundo desabar. "O quê?" "Eu sabia que nosso filho não nasceu morto." Turíbio cobriu o rosto com as mãos. "Eu vi. Vi o padre levar o menino para fora da oca, dizendo que ia prepará-lo para o enterro. Mas quando voltou, os lábios do bebê estavam azuis de um jeito diferente. E havia uma marca pequena no pescoço, como se... Por que você não me contou?" "Porque ele me ameaçou." Turíbio explodiu, lágrimas descendo.
Disse que se eu contasse a você ou a qualquer pessoa, te mataria. Disse que te acusaria de bruxaria e te queimaria viva. E eu tive medo. Sou um covarde. Inaê abraçou o marido enquanto ele soluçava, mas sua mente já estava trabalhando, já estava planejando. Se essa injustiça te revolta, mostra que você está aqui comigo. Reage a esse vídeo. Os dias seguintes foram de preparação silenciosa. Inaê procurou cada mãe que havia perdido um filho nos últimos 3 anos. Conversou com elas em segredo, longe dos ouvidos do padre. E descobriu que todas tinham histórias semelhantes. Todas desconfiavam, todas tinham sido ameaçadas, todas viviam com o medo e a culpa. Potira se tornou sua aliada. A anciã admitiu que várias vezes fora forçada a ajudar o padre. Ele a obrigava a identificar bebês que nasciam com problemas, ameaçava expulsá-la da aldeia se não cooperasse. E Potira, sozinha, sem família, sem para onde ir, obedeceu. A culpa a estava consumindo por dentro. Preciso de provas, disse Inaê. Algo que não possam negar. O caderno, respondeu Potira. Aquele que o padre guarda no galpão. Ele registra tudo. Datas, nomes, métodos. É sua garantia. Se algo der errado, ele usa aquilo para provar que agiu dentro da lei. Mas se alguém souber ler... Nenhum dos Cariris sabia ler português, mas isso não importava. O simples fato de existir um registro secreto seria suficiente. Foi Turíbio quem se ofereceu para roubar o caderno. Numa noite de chuva, quando o barro ficava escorregadio e o padre se recolhia mais cedo, ele forçou a fechadura do galpão com uma faca e pegou o caderno de couro. O que encontraram dentro, quando Potira conseguiu que um indígena de outra aldeia, que fora educado por missionários diferentes, viesse e lesse para eles, foi pior do que imaginavam. O padre Augusto havia registrado 43 procedimentos ao longo de 3 anos. 43 crianças. Cada entrada descrevia meticulosamente nome da mãe, data do nascimento, defeito, identificado, método de providência. Os métodos variavam. Alguns bebês foram sufocados, outros deixados expostos ao frio da noite. Alguns receberam substâncias que induziam parada respiratória. E em casos onde a criança insistia em viver, simplesmente desaparecia, entregue ao capitão Gaspar, que as levava para destinos desconhecidos. Provavelmente vendidas como escravas ainda bebês, ou simplesmente descartadas. Havia também anotações financeiras. O padre recebia pagamento do capitão para reduzir a população improdutiva da aldeia. Cada criança eliminada representava menos gastos com comida, mais braços disponíveis para trabalhar, mais controle sobre as famílias aterrorizadas. Era um negócio, frio, calculado, justificado com teologia distorcida e racismo colonial. Inaê guardou o caderno e tomou uma decisão. No domingo seguinte, durante a missa matinal na capela, quando toda a aldeia estava reunida, ela ficou de pé no meio da cerimônia. O padre Augusto parou de falar irritado. Senta-se, mulher. Não interrompa o serviço sagrado. Sagrado? A voz de Inaê ecoou nas paredes de pedra. Que santidade há num homem que mata crianças? Silêncio absoluto. 200 pessoas paralisadas. O padre empalideceu. Como ousa? Eu ousei entrar no seu depósito. Vi os troféus que você guarda, o cabelo, os dentes. Os dedos. Ela ergueu o caderno. E tem o seu registro, cada crime, cada bebê assassinado, cada mentira. O padre desceu do altar, ameaçador. Você roubou propriedade da igreja. Isso é sacrilégio. Sacrilégio é o que você fez. Inaê se virou para as pessoas. Quantas de vocês perderam filhos? Quantas acreditaram que foi vontade de Deus? Ela começou a ler nomes do caderno. Jurema, sua filha tinha um olho menor que o outro. O padre a sufocou. Moema, seu filho nasceu prematuro, mas respirava.
O padre o deixou no frio até morrer. Yara, seus gêmeos nasceram saudáveis, mas você não era casada. O padre os entregou ao capitão Gaspar. Cada nome era uma punhalada. As mães começaram a chorar, os homens a murmurar. A raiva crescia como uma tempestade. O padre Augusto tentou justificar. Citou passagens bíblicas sobre pureza, sobre como crianças marcadas eram sinais de pecado dos pais, sobre como ele estava salvando a aldeia da degeneração, sobre como os selvagens não entendiam os caminhos de Deus, mas suas palavras caíam no vazio. A verdade estava exposta, crua, inegável. Foi Turíbio quem se moveu primeiro. Ele entrou na capela vindo dos roçados, ainda segurando a foice com que trabalhava, seus olhos fixos no padre. 3 anos de dor, de humilhação, de covarde silêncio, tudo explodindo de uma vez. Você matou meu filho, ele disse, voz firme, sufocou ele com suas próprias mãos e depois me fez ficar calado. O padre recuou. Turíbio, meu filho, você não entende? Não sou seu filho. E Turíbio avançou. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. A foice cortou o ar. O padre tentou fugir, mas tropeçou. E então o metal encontrou carne. As pessoas não intervieram. Assistiram. Algumas viraram o rosto. Outras observaram com uma satisfação terrível. Potira fechou os olhos e rezou, mas não pelas orações cristãs. Ela cantarolou algo antigo, em língua cariri, uma despedida para os espíritos das crianças mortas. Quando terminou, o silêncio voltou. O corpo do padre Augusto jazia no chão da capela que ele havia transformado em seu reino particular de horrores. Seu sangue manchava o altar. Inaê segurou a mão de Turíbio. Agora vão vir. Vão nos matar a todos. Eu sei. Ele respondeu cansado, mas pelo menos as crianças foram vingadas. E ele estava certo. O capitão Gaspar, ao descobrir o que havia acontecido, fugiu para Recife. 3 dias depois, voltou com uma milícia de 20 homens armados com mosquetes e espadas. Não vieram para investigar, não vieram para julgar, vieram para punir. A aldeia de São Miguel das Almas foi atacada ao amanhecer. Não houve aviso, não houve negociação, apenas balas e lâminas. Os homens foram mortos primeiro. Turíbio levou um tiro no peito enquanto tentava proteger Inaê. Caiu com os olhos ainda abertos, olhando para ela, como se tentasse pedir desculpas por não conseguir salvá-la. As mulheres e crianças tentaram fugir para o mato, mas foram perseguidas. Potira foi derrubada por um soldado a cavalo, pisoteada. Ela morreu cantando a mesma canção cariri que entoara na capela. Inaê correu até suas pernas cederem. Mas foi alcançada próximo ao riacho, onde tantas vezes lavara roupas, onde Potira lhe contara a verdade pela primeira vez. O capitão Gaspar estava lá, pessoalmente. Você causou isso, ele cuspiu. Índia insolente, destruiu um homem de Deus. Ele não era homem, Inaê respondeu com o pouco de ar que tinha, e não conhecia Deus. Enforcaram-na numa árvore. Fizeram questão de que os sobreviventes vissem uma mensagem clara. Isso acontece com quem desafia a ordem. No final do dia, 89 pessoas estavam mortas. A aldeia estava em chamas. Os poucos sobreviventes, velhos demais para fugir ou crianças pequenas demais para serem consideradas ameaças, foram dispersados, vendidos como escravos ou absorvidos por outras missões. A aldeia de São Miguel das Almas deixou de existir. Nos registros oficiais da coroa portuguesa consta apenas rebelião indígena sufocada, ordem restaurada, um padre mártir assassinado por selvagens ingratos. As 43 cruzes que os soldados encontraram atrás da capela foram destruídas, os ossos espalhados. O galpão com os troféus macabros foi queimado. O caderno de registros desapareceu. Alguns dizem que o próprio capitão Gaspar o levou e destruiu para proteger sua cumplicidade.
Inaê, Turíbio, Potira e todos os outros viraram cinzas na memória oficial. Mas a história não terminou aí. 74 anos depois, em 1823, quando o Brasil já era independente e as antigas terras da aldeia haviam sido completamente absorvidas por uma grande fazenda de gado, trabalhadores começaram a construir um novo celeiro exatamente onde antes ficava a capela. Ao cavar as fundações, encontraram algo. Ossos. Muitos ossos. Pequenos demais para serem de adultos. Enterrados em covas rasas, desorganizadas, sem padrão. Dezenas deles, alguns com sinais claros de violência, fraturas no crânio, costelas quebradas, outros simplesmente descartados como lixo. O fazendeiro da época, um homem chamado João Medeiros, chamou um médico de Recife para examinar os restos. O laudo foi perturbador. Tratavam-se de ossadas de recém-nascidos e crianças de até 6 meses, todos mortos de forma não natural. João Medeiros, católico devoto, ficou horrorizado. Mandou benzer o local, construiu uma pequena capela em memória das crianças, contratou um padre para rezar missas. Mas os trabalhadores se recusavam a entrar na área. Diziam que à noite ouviam choros de bebê, que viam vultos de mulheres indígenas caminhando entre as árvores, que a terra ali era amaldiçoada. A capela foi abandonada, as ossadas reenterradas em caixões coletivos em algum canto esquecido. E a história, mais uma vez, foi silenciada. As autoridades locais não investigaram. Afinal, eram ossos de índios. E índios, na mentalidade da época, não mereciam justiça retroativa. Eram apenas mais um capítulo triste de um passado colonial que ninguém queria examinar muito de perto. Se você acredita que essa verdade não deveria ser escondida, apoie esse canal. Hoje, nada resta da aldeia de São Miguel das Almas. O local é pasto. Gado pasta onde antes crianças brincavam. Nenhuma placa, nenhum memorial. Nenhum reconhecimento oficial de que aquele lugar foi palco de um dos crimes mais silenciados da história colonial brasileira. Mas os velhos da região ainda contam histórias. Falam de uma aldeia amaldiçoada, de um padre que fez pacto com o demônio, de crianças que nunca descansaram, de uma mulher jovem cujo espírito ainda vaga pelas redondezas, procurando o filho que lhe foi arrancado. Chamam o lugar de vários nomes: Terra das Almas Pequenas, Chão dos Inocentes. Mas o nome que mais persistiu, passado de geração em geração, num sussurro medroso, é outro. A aldeia mais violenta do Nordeste. Não violenta pelo que os Cariri fizeram, mas pelo que foi feito a eles, pela violência sistemática, pelo genocídio silencioso, pela desumanização completa de um povo inteiro, pela arma mais eficiente de todas, o poder de decidir quem merece viver e quem merece morrer. Tudo em nome de Deus e da civilização. Inaê nunca teve um túmulo. Turíbio nunca teve um funeral. Potira nunca teve seu conhecimento respeitado. E as 43 crianças nunca tiveram seus nomes gravados em lugar nenhum. Eles foram apagados, como tantos outros foram apagados ao longo de nossa história. Mas enquanto histórias como essa forem contadas, enquanto alguém se lembrar, eles não estão completamente mortos. A memória é uma forma de justiça, tardia, imperfeita, mas ainda assim justiça. E talvez, apenas talvez, contar essas verdades desconfortáveis seja nossa forma de dizer: isso aconteceu. Isso não deveria ter acontecido. E não podemos permitir que aconteça novamente, porque a história, quando esquecida, tem o costume terrível de se repetir. E os espíritos das crianças de São Miguel das Almas, aquelas que nunca tiveram chance de crescer, de amar, de viver, merecem que pelo menos isso seja lembrado. Elas existiram,
elas importaram, e o que foi feito a elas foi um crime que nenhum Deus verdadeiro jamais perdoaria.